Bom, pessoal, então a gente vai começar então, tá? Deixa eu só... Então, hoje o nosso treinamento, ele vai ser sobre as configurações iniciais do sistema, tá? Cadastros e configurações iniciais, tá? Amanhã a gente vai ter um treinamento mais específico das parametrizações. Então, hoje seria assim, para iniciar o sistema, o que é necessário para começar, né, a usar o sistema ali pela primeira vez. Bom, então vamos lá. Quando um cliente compra, né, a licença do nosso sistema, tem algumas configurações iniciais que são feitas, os cadastros iniciais. A maior parte desses cadastros iniciais, ela é feita pelos nossos consultores de implantação. Então, muitas vezes tem algumas telas que vocês acabam não tendo que preencher. Porém, eu vou mostrar essas telas aqui, esses cadastros iniciais, para vocês verem o impacto que ocorre se vocês acabarem alterando alguma coisa nessa tela. Então, muitas dessas... Um minutinho só. Então, muitas dessas telas, como eu falei, é preenchida pelo nosso consultor. Por exemplo, aqui, sistema, cadastros, empresas, tá? Então, essa tela aqui é onde é cadastrada a empresa, né? A sua empresa, os dados da sua empresa. Então, você pode ter mais de uma empresa, pode ter a matriz, a filial, né? Pode ter a empresa 1, 2 ou 3. Então, aqui, então, eu vou na minha empresa 1, por exemplo. Então, aqui vai os dados da razão social, aqui vai o nome fantasia, né? Aqui vai o checkbox dizendo que a empresa está ativa. Então, aqui vai os dados da razão social da sua empresa, o endereço, né? A inscrição estadual, se houver, inscrição municipal, o CNAE, né, que é o Código Nacional da Atividade Econômica, o teu CNPJ. São informações que são extraídas, né, no teu cadastro do CNPJ inicial. Daí aqui na aba Impostos, tá? Então, isso aqui é bem crucial, é uma tela, né, que a gente não pode mexer. Então, aqui nós temos a questão do regime tributário da sua empresa, né? Então, aqui vai dizer se a sua empresa é do Simples Nacional, se ela é Simples Nacional com excesso de sublimite da receita, né? O que é isso? É que tem o Simples Nacional, que tem o teto da federal e tem o teto estadual, né? Então, pode ser que a sua empresa ela seja Simples Nacional na esfera federal, mas na estadual ela tenha passado e ela tem que, mesmo sendo do Simples Nacional, ela tem que recolher o ICMS. E tem a questão aqui do regime normal, que pode ser tanto empresas do lucro presumido quanto do lucro real. Então, isso aqui que vai determinar então, o regime tributário da sua empresa. Por que é bastante importante que essa informação esteja correta? Porque empresas do Simples Nacional, elas não destacam tributos, né, na sua nota fiscal. Empresa do Simples Nacional não sai ICMS e muito menos IPI destacado na sua nota. Então vai ser colocado aqui como Simples Nacional e ainda precisa marcar esse checkbox aqui, né? Optante do Simples na esfera municipal, estadual e federal. Daí, nunca a sua nota vai ter destaque de impostos aí quando ela for emitida. Por isso que é bastante importante. Agora, se a sua empresa realmente é do regime normal, vai destacar tanto o ICMS ou ainda o IPI na nota, aí vai ter que colocar ela como regime normal. Mas como eu disse, você não precisa se preocupar, isso aqui é tudo preenchido na ocasião da implantação, de acordo com as informações que a contabilidade da sua empresa passa para a gente aqui da Golden, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque uma vez que isso aqui foi configurado, não pode mexer mais. Então, é importante, né, o cliente saber que depois que isso aqui já foi pré-determinado, né, pelo nosso pessoal, mais uma vez repetindo, de acordo com as informações aí que foram enviadas pela sua contabilidade, não pode mais mexer, porque isso aqui gera um impacto, né, aí daí na sua empresa. Ok? Então, essa parte aqui, só estou mostrando, como eu disse, é preenchido pelo nosso pessoal, na ocasião da apresentação, só estou mostrando para saber que é importante não mexer nessa tela, tá? Porque daí pode ter impacto lá na frente. Bom, uma vez que a empresa foi cadastrada no seu sistema, o que você precisa? Um pouquinho só que entrou uma pessoa, só um minutinho só. Deixa eu só esperar ela se conectar. Seja bem-vinda, Ariane. Meu nome é Marcelo. Nosso treinamento já iniciou, ok? Se você estiver me ouvindo, é só você se comunicar comigo ali através do bate-papo. Basta você levar o mouse na parte superior da tela e clicar no chat. Vai no extremo direito com o mouse, clica no chat, e você pode colocar ali qualquer dúvida que você tiver.
ok? Continuando, pessoal, vamos lá. Então, quando a gente inicia então, o sistema, além das configurações iniciais que é feita pela pessoa da nossa implantação, né, tem a questão aí do usuário, né? Quais são os usuários que vão poder acessar o seu sistema, né? Então, essa é uma grande dúvida, né? Então, tem muita gente que ainda liga para a gente no nosso suporte pedindo para cadastrar colaborador novo. Ah, entrou um funcionário novo aqui e a gente precisa que vocês cadastrem o login dele. Mas não há necessidade, porque é muito simples e vocês mesmos conseguem fazer isso. Eu vou mostrar agora, tá? Como que a gente faz o cadastro de um colaborador novo aqui no sistema. Então, a gente vai aqui, ó, em Sistema, Cadastros, Usuários, tá? Então, ó, Cadastro, Usuários. Clicamos aqui em Usuários. E daí, uma coisa que é bastante importante. Não sei se vocês têm observado, agora sempre tem esse botãozinho vermelho aqui, tá? Então, quando você clicar aqui, você vai ser direcionado para um vídeo que está hospedado no YouTube, tá? Então, você precisa ter acesso à internet, né? Mas hoje a maioria dos nossos clientes tem acesso à internet, né? Então, quando você clicar aqui, ele vai direcionar você para o YouTube, mas direto no vídeo que explica como é que cadastra. Então, por exemplo, eu estou explicando agora, vou explicar para vocês agora como que a gente cadastra um novo usuário aqui, certo? Mas se porventura você esqueceu, é só você clicar aqui no videozinho, que vai ter um videozinho ali de 3, 4 minutos no máximo, explicando como é que você faz esse cadastro. Se você observar, quase todas as rotinas já tem esse botãozinho aqui, tá? Então, assim, a gente não gravou tudo ainda, a gente tá gravando, sou eu mesmo que gravo os vídeos. A gente quer fechar o sistema todo, né? Então, sempre, toda semana eu tô gravando um vídeo novo e a gente tá carregando um vídeo novo aqui, tá bom? Então, fiquem atentos quando tiver esse botãozinho aqui, é só clicar que vai ter um videozinho que explica exatamente aquela rotina ali, tá? Então, para você cadastrar, por exemplo, um usuário novo, então você vai clicar aqui em usuários, daí você vai clicar aqui nesse botão, né, nesse conezinho aqui, ó, novo registro, na folhinha branca. Daí você vai ver que vai digitar, por exemplo, você digita o primeiro nome, né, aí do teu login, né? Então, por exemplo, lá, ó, vou colocar aqui o Álvaro, ó. Álvaro, tá? Então, aqui você põe o nome todo, tá? E daí, depois, você põe aqui o nome completo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui você põe o login e aqui você põe o nome completo da pessoa. Daí a senha. Bom, se é você que está cadastrando, porque quem vai cadastrar o usuário é o coordenador do sistema, alguém da empresa que tem, né, ali a autorização para fazer isso. Então ela consegue digitar a senha. O que eu sugiro que você faça? Você cria uma senha padrão. É um exemplo isso que eu estou falando assim. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Uma senha super fácil. Então, e daí você simplesmente salva. Já foi usada, tá? Então eu vou pôr 1, 2, 3, 4, vou pôr 5, 6. Então tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já tem alguém com essa senha, tá? Mas você pode digitar 1, 2, 3, 4, porque a pessoa vai mudar depois. Então, ó, criei aqui a senha do Álvaro. Daí você vai lá e chega, ó, Álvaro, você já pode entrar no sistema, a tua senha é 1, 2, 3, 4, tá? Daí o Álvaro vai lá e ele vai entrar no sistema. Ele vai digitar a senha dele 1, 2, 3, 4. Daí o Álvaro vai entrar no mesmo lugar, ó. Ele vai aqui de novo, daí ele já entrou nessa tela aqui, que o nome dele aqui embaixo vai aparecer, tá? Daí ele vai entrar aqui de novo, vai em usuários, tá? E daí ele vai entrar no nome dele, vai clicar no nome dele e ele vai digitar a senha dele, que ele quiser. Daí ele vai lá e altera a senha dele, qual ele quiser. Ele vai lá e põe a senha que ele quiser, entendeu? Daí só ele fica sabendo a senha. Então, quando você cria a senha para alguém, você pode criar com uma senha padrão, 1, 2, 3, 4. Daí você fala para o novo usuário, ó, tua senha, o teu login já foi criado, a tua senha é 1, 2, 3, 4. Aí a pessoa vai lá, se loga pela primeira vez no sistema, entra aqui e daí ela altera a senha e daí só ela fica sabendo a senha, daí a senha fica comum somente a ela. Ok? Se esse usuário ele tiver poder de supervisor, você pode clicar aqui, né? Você
Daí você que está criando a senha para ele e marca aqui ele como supervisor. Você tem que entrar, criar e depois entrar de novo no nome dele, tá? Então você não consegue. Aqui você sempre tem que criar e depois entrar e vir aqui mudar. O supervisor, ele dá algum acesso a algumas coisas a mais no sistema, tá? Se você quiser que dá acesso ilimitado, você tem que colocar ele como coordenador e eu já vou explicar como que a gente faz isso agora, tá? Então, o supervisor, ele consegue fazer algumas rotinas a mais, mas é pouca coisa, tá bom? Mas se ele for um colaborador que você não quer que ele seja supervisor, daí é só você não marcar aquele checkbox, ok? Bom, depois que você criou o usuário dele, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar ele dentro de um grupo. Vamos lá. Sistema, cadastro, grupo de usuários. Então aqui, ó, a gente tem o grupo de usuários. Observe que aqui na minha base, como exemplo, eu tenho, ó, o grupo de usuário administrativo, almoxarifado, comercial, compras, coordenador, geral, tá? Esse Prix aqui é uma ferramenta aleatória que nós temos no sistema para quem tem fronteira de caixa, por isso que ele está aqui, tá? Para vocês, pode ignorar isso aqui. Então, ó, eu criei esses usuários, ó. Então, o administrativo vai ter o quê? Acesso às rotinas do financeiro, almoxarifado, controle de estoque, comercial é vendas, compras é compras mesmo. Coordenador do sistema é aquele usuário que tem acesso a tudo. Geralmente é o gerente, o proprietário da empresa. Então, ele tem acesso a todas as rotinas do sistema. Só quem está dentro do coordenador do sistema. Onde que a gente determina isso? Aqui, ó. Nessas setinhas coloridinhas, tá vendo? Aqui é acessos, tá? Então, vamos lá. Coordenador do sistema, acessos. Vou clicar aqui. Ó, aqui a gente faz isso por empresa, tá? Então, empresa 1, empresa 2, empresa 3, tá? Então, quando você tem matriz e filial, ou você tem um grupo de empresas, daí você tem que fazer isso por empresa. Você pode fazer tudo na primeira e depois você importar da número 1 para outra empresa, né? Então, eu vou aqui na empresa 1, determino tudo que eu quero, e depois aqui, ó, importar acessos da empresa 1. Daí eu vou na empresa 2, clico na empresa 2, e daí aqui coloco que eu quero importar tudo da empresa 1. Tá? Daí ele fica igual. Então, você não precisa fazer 3 vezes ou quantas vezes vai. Faz uma vez só na empresa que você quer e depois você importa os dados. Mas vamos voltar aqui para a empresa 1, tá? Então, olha aqui, coordenador do sistema, tudo isso aqui fica marcado. Ó. Observe, ó, que está marcado todas as rotinas de todos os módulos do sistema. Então, o coordenador do sistema ele tem acesso a todos os módulos, a todas as rotinas. Ó. E ele consegue incluir, excluir, alterar e consultar. Então, o coordenador do sistema tem acesso ilimitado ao sistema, tá? Então, quem que a gente coloca no coordenador do sistema? Geralmente o proprietário da empresa ou alguém que tem cargo de gerência ou administração da empresa, tá? E é essa pessoa que vai criar os usuários dos outros e que daí consegue digitar a senha e alterar a senha para qualquer usuário, certo? Ah, tem algumas rotinas que são comuns a todos os usuários. Você pode criar o grupo geral, tá? Eu criei aqui o grupo geral. Esse aqui eu consigo pôr para todos os usuários. Ah, é só para consultar um cliente, consultar um fornecedor. Então tá aqui, ó, geral, rotinas comuns a todos os usuários. Vamos ver o que ele tem. Isso aqui, gente, que eu estou mostrando é um exemplo. Tirando o coordenador do sistema que realmente tem acesso a todo o sistema, o resto é você que cria e você que determina o que tem acesso ou não, tá? Então vamos lá. Estou dizendo assim, geral. Ah, eu quero as rotinas que qualquer usuário do sistema pode ter. Então vamos lá. Clique aqui. Ó, pode ver que não está marcado tudo, ó. Estou descendo, ó. Daí chegou aqui, ó. Cadastro de pessoas, que é o cadastro tanto de pessoa jurídica como pessoa física, ou seja, os clientes ou os fornecedores. Ó, tá marcado aqui o quê? Que ele pode só consultar. Não tô dizendo para ele que ele pode incluir, excluir, alterar. Estou dizendo só que ele pode consultar. Consultar o quê? Cadastro de pessoa jurídica, que pode ser tanto o fornecedor quanto o cliente. Ok? Então aqui, ó. Conceito, ramo de atividade, né? Então tem algumas rotinas aqui comuns, né? Ó, aniversariantes no mês, ocorrência, pesquisa de satisfação. Então pode ver que é bem limitado. Isso, ó, cadastro de produto e serviço, ó, tô falando que ele pode consultar. Ou seja, ele não consegue cadastrar um produto ou um serviço, mas ele consegue consultar, tá? Então esse aqui, por que é bem limitado o acesso desse grupo? Porque é um acesso que eu vou colocar que é para todos os usuários. Por isso que é bem limitado. Ok? Bom,
Daí, então, você viu que a gente tem aqui o coordenador do sistema que é acesso ilimitado, ou seja, ele tem acesso a tudo. E aqui a gente colocou um bem limitado, que era o geral. Daí eu vou lá para o administrativo. Ó. No administrativo, ó, já tem acesso aqui a compras, tem acesso a um monte de outras funções, tá? Então, a gente vai lá no financeiro, ó, aqui vai indo por módulo do lado esquerdo, se você observar, ó, por ordem alfabética, né? Ó. Financeiro, ó. Se ele é do administrativo, ó, ele tem acesso ao financeiro. Daí estou dizendo ó, que ele pode incluir, excluir, alterar e consultar todas as rotinas do financeiro. Isso aqui você pode criar um outro grupo administrativo 2, tipo assim, o financeiro que vai ser o geral, aquele que é do financeiro que tem acesso a tudo financeiro. Não, mas ele é só um auxiliar administrativo. Você pode criar um outro grupo auxiliar administrativo e colocar umas rotinas mais limitadas. E aqui você vai colocando de acordo com as atribuições de cada setor. O nome desse grupo aqui fica a seu critério, tá, gente? Isso aqui é apenas exemplos, tá? Que eu tô dando. Daí, como é que você consulta o que ele tem acesso? Ó? Daí aqui você vai pôr ele, como é que a gente põe, né? Então vamos lá, ó. Quem que tá na coordenação? Então você vem aqui em cima, usuários, ó. Aqui, ó, esses são os usuários que estão na coordenação, tá? Eu vou tirar, a Cris não deve estar. Eu tiro, clico na flechinha e põe ela para cá. Todo mundo que está do lado esquerdo está dentro do coordenação, ó. Tá azulzinho aqui, ó, coordenador do sistema. Então, todo mundo que está do lado esquerdo tem acesso ilimitado ao sistema. Por quê? Porque ele está dentro do grupo coordenador do sistema. E eu disse que o grupo coordenador do sistema tem acesso ilimitado. Então, agora eu vou pôr o Álvaro para cá, ó. Porque o Álvaro para cá, pronto. Agora o Álvaro está no coordenador do sistema. Ok? Ele vai ter acesso a tudo. Ou não, eu tiro. Tá? Vamos lá no administrativo financeiro, né? Então, eu venho aqui, clico aqui em cima nesse bonequinho, tá? Ó, usuários, ó. Então, eu vou deixar o Álvaro só no administrativo financeiro. E também vou deixar o Álvaro no rotinas comuns a todos os usuários. Ó, e põe ele para cá. Tá, ó. Então, eu coloquei o Álvaro. Ele tem acesso às rotinas que são comuns a todos os usuários e acesso só ao administrativo. Tá? Então, é assim que a gente faz, tá? Então, a gente cadastra o usuário, depois você vai lá, cria os seus grupos, determina que cada grupo tem acesso ou não no sistema, e daí você coloca esses mesmos usuários dentro do grupo, o qual você deseja. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso aqui? Ficou claro para todo mundo? Vocês podem me dar um feedback além do bate-papo, por favor? Se ficou alguma dúvida, tudo tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo acompanhar bem? Vocês podem me dar esse feedback, por favor? Para quem não achou o bate-papo, é só levar o mouse na parte superior da tela, clicar lá em More Chat. Ok. Então tá bom. Ótimo. Obrigado, tá? Obrigado pelo feedback de vocês. É importante que, como é online, eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, né? E se vocês... O ritmo tá bom também, né? Qualquer coisa, gente, se vocês acharem que eu tô falando rápido demais, vocês falam, Marcelo, fala devagar, repete essa parte que eu não entendi, tá bom? Vocês que mandam, tá bom? O treinamento é para vocês. Bom, outra coisa que também dá para fazer, tá vendo esse menuzinho aqui? Geralmente, quando você cria um usuário novo, esse menu aqui não aparece. Esse menu aqui de cima, que são esses ícones, né? Que é os bonequinhos, a ferramentinha, o carrinho de compras, ele aparece quando você cria esse menu, né? Ele vai aparecer de acordo com as rotinas que o usuário tem acesso, né? Não vai aparecer todos os ícones. Para mim aqui está aparecendo tudo, porque lógico, o meu usuário tem acesso total no sistema. Então, basicamente, todos esses ícones aparecem para o coordenador do sistema. Para quem está dentro de um outro grupo, deve aparecer só os ícones das rotinas das quais ele tem acesso, tá bom? Como que você faz para colocar esses ícones? Então, aqui também, cadastro, usuários, ó, você tem aqui, ó, clonar acesso. O clonar acesso é assim, eu tô criando, entrou aqui o Álvaro. O Álvaro, o acesso dele é igualzinho do Marcelo, tá? Os dois vão trabalhar no financeiro. Então, você pode vir aqui e clonar o acesso, ó. Eu vim aqui, ó, e digo, ó, informar o usuário de destino, né? Então, eu vou ali, ó, eu tô aqui no Álvaro, informo o usuário de destino. Vamos fazer assim, ó. Marcelo, eu tô clicando e vou copiar no Marcelo, e daí, ó, eu venho aqui,
clonar acesso, ó, informar ao usuário de destino. Daí eu coloco aqui Álvaro. E daí, ó, ele copia, ó, acessos clonados com sucesso. O que ele fez? Ele copiou todo o acesso que o Marcelo tinha para o Álvaro, tá? Daí o menu deles vai ficar igual, vai ficar tudo igual, usar tantos acessos, o que um tinha direito, o outro vai ter, e o menu fica igual. Ah, mas eu não quero copiar os acessos não são iguais. Eu só quero criar o menu para ele. Quero só criar o menu. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, um pouquinho só, ó. Aqui, ó, configuração do menu, tá? Um pouquinho só aqui tá entrando uma pessoa, não tinha só. Bom, daí aqui, ó, então, configuração do menu. Então, tá vendo, ó? Importar configuração de outro usuário, ó. Então eu venho aqui e importo de quem? Primeiro você tem que clicar de quem que você quer. Então, ó, eu acabei de criar o usuário do Álvaro. Então eu quero que o usuário do Álvaro seja igualzinho o do Marcelo, do menu. Agora eu tô falando do menu, tá? Desse menu aqui, tá? Então, mas ele não tem acesso ilimitado que nem o Marcelo. Não faz mal. Pelo menos aquilo que ele tiver acesso, os ícones vai aparecer. Pelo menos os do financeiro, pelo menos, e o do cadastro de pessoas que ele tem acesso vai aparecer, tá? Então, aquele menu, pelo menos aquele lá vai aparecer. Então, aqui, ó, eu clico, ó, eu tô no Álvaro, tá? Então, eu clico aqui, ó, importar configuração de outro usuário. Eu venho aqui e coloco Marcelo, ó, e clico aqui. Tá? Confirma uma cópia das configurações de menu de outro usuário. Menu é esses iconezinhos aqui. Digo que sim. Pronto, copiei, tá? Então eu copiei todos os ícones, não os acessos, apenas os ícones. Os ícones que o Álvaro tiver acesso, ele só tem acesso ao financeiro. Então, pelo menos os ícones do financeiro, que aqui, ó, baixo com filtro, mais ou menos quanto você pagar e receber, vai aparecer, tá? Então você pode clonar acesso, ó, então a diferença é esse aqui clona tudo, ele vai clonar tanto o menu quanto o acesso, tá? Aqui ele vai copiar somente o menu, certo? E aqui você consegue verificar o que tem acesso. Então vamos verificar o que o Álvaro ficou de acesso. Ó. Clique aqui, ó, ele tem acesso. Ele tá com tudo, porque eu copiei do Marcelo aquela hora, né? Porque eu copiei do Marcelo e o Marcelo tinha acesso a tudo, né? Então administrativo, comercial, coordenadora, ele ficou com tudo. 19 e o de 27,80. Daí, aqui, ó, você confere. Por exemplo, vamos ver aqui da Cris. Vamos ver aqui, ó, Davi, se ele tem acesso a tudo também. Ele também está com acesso a tudo. Deixa eu ver alguém que não tem acesso a tudo. Ó, esse aqui não tem tudo. Então aqui você consegue configurar. Deixa eu ver aqui. Configurar não, visualizar os acessos. Ó, o Murilo, por exemplo, ó, ele só tem acesso ao administrativo, compras e geral, tá? Ele não está como coordenador. Então aqui você consegue visualizar o que o usuário tem acesso. Você consegue consultar. Tranquilo, pessoal? Então a gente já viu toda a configuração do usuário início. Então a gente viu parametrização de empresa, né? Toda a parametrização da empresa e vimos toda a questão de configuração de novos usuários e acessos, certo? Bom, depois que a gente, então, parametrizou os dados da nossa empresa, né? Que, como eu disse, repetindo, não é uma coisa que você se preocupe, isso é feito pelo nosso pessoal na casa de implantação. Mostrei as telas para vocês verem o impacto, que vocês não podem mexer uma vez que foi configurado. Cadastro do usuário pode ficar por conta de vocês, não há necessidade. Inclusive, o ideal é que vocês mesmos façam o cadastro de novos usuários, porque vocês que estão dentro da empresa, vocês que sabem que o colaborador que vocês estão cadastrando vai ter acesso ou não no sistema, não a gente, né? Então, às vezes vocês pedem pra gente, dá gosto de cadastrar um novo usuário, só que daí a gente até cadastra, mas a gente não sabe o que a gente pode dar acesso para ele ou não, porque isso quem determina, geralmente, é a gerência da empresa de vocês.
tá bom? Por isso que cadastrar usuário é uma coisa que deveria ser feito mais por vocês. Por isso a importância de vocês estarem bem treinados nesse sentido. Bom, agora a gente vai para uma outra parte que é bastante importante, que é o cadastro de pessoas, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E tem algumas coisas que são bem importantes. O cadastro pode parecer uma coisa simples, mas tem algumas coisas que são bem importantes que impactam na emissão da nota fiscal, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Aqui em cadastros de pessoas, ó, no bonequinho. Aqui no bonequinho você pode ir, ou então você pode ir aqui no CRM, cadastros de pessoas, tá? Então o caminho pode ser esse, ou o íconezinho aqui dos bonequinhos, tá? Dá na mesma. Bom, aqui a gente tem essa divisão, né? Geralmente isso aqui vem padrão do sistema, cliente, fornecedor, prestador de serviço e tal. Mas você pode alterar isso aqui de acordo com a sua necessidade, tá bom? Você tem como alterar isso aqui de acordo com a sua necessidade. Aqui, ó, quem tem acesso ao supervisor, lembra que eu mostrei lá para vocês que quando a gente cadastra o usuário, você pode marcar o checkbox supervisor. Se você marcou ele como supervisor, ele consegue fazer isso aqui, ó. Clicar do lado direito do mouse e inserir um grupo ou um subgrupo, tá? Então aqui, ó, você pode criar um grupo novo, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último foi bancos, ó. Ele já deu que o próximo seria o 7. Então aqui você pode criar um grupo novo se você desejar, tá? Mas só quem está cadastrado como usuário supervisor consegue fazer isso, tá? Se ele não tiver como usuário supervisor, ele não consegue fazer isso, tá? Essa é uma das diferenças lá de você marcar checkbox e supervisor. Outra coisa que dá para fazer, dá para você criar um subgrupo, tá? Eu vou aqui em clientes, em todos é um grupo. Quando eu vou em clientes, que já é um grupo que foi criado, ó, eu clico, ó, consigo inserir um subgrupo, ó. Então, ó, ele posso colocar aqui clientes externos, clientes internos, né? Então, a gente consegue criar um subgrupo. Então, eu vou por aqui, ó, clientes internos, por exemplo, tá? Pode fazer por estado, ó. Eu criei aqui um subgrupo, tá vendo? Ó? Clientes. Então, você consegue fazer isso. Mas eu não quero, vou excluir, tá? Deixar certinho. Pronto, cliquei no lado direito do mouse, excluir. Tá aqui. Você pode fazer essa divisão. Lembrando que isso aqui é apenas organização, tá? Se eu colocar um fornecedor em cliente, ele vai aceitar? Vai aceitar. Se eu colocar um funcionário em cliente, vai aceitar? Vai aceitar. Isso aqui é apenas visualização. É apenas uma organização, tá? Para ficar fácil para você identificar, tá? Vamos lá, cadastro de um cliente. Vamos entrar aqui no cadastro do cliente. Para você cadastrar um cliente novo, basta você vir aqui na folhinha branca e iniciar um novo registro. Certo? Eu vou entrar nesse aqui que eu já tenho cadastrado para a gente dar uma olhadinha. Então aqui, ó, o nome, Supermercado Feliz Limitado, o nome alternativo. Geralmente o nome alternativo é o nome fantasia, tá? Então a razão social é o nome e aqui é o nome fantasia, que é o nome alternativo. Então aqui você determina se é uma pessoa física, jurídica ou exterior. Exterior é um fornecedor no exterior, porque daí ele não vai ter estado, não vai ter CNPJ, tá? Porque daí empresas do exterior, CNPJ é uma coisa na esfera do Brasil apenas, né? CNPJ é Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica aqui no Brasil. Empresas do exterior não têm CNPJ, né? Os países, eles organizam as empresas de outra forma. Daí quando for um fornecedor estrangeiro, você coloca exterior, porque daí a nomenclatura dele vai ser diferente. Aqui então você coloca se é pessoa física, ele vai pedir CPF, né? E se for pessoa jurídica, daí o CNPJ. Inscrição estadual. Então, se o teu cliente tem inscrição estadual, é bastante importante que você coloque, tá? Isso determina se ele é contribuinte do imposto ou não, tá? Então, é isso que a gente se pergunta assim, o teu cliente é contribuinte do imposto? Se ele tem inscrição estadual, sim. Então, comércio e indústria é obrigatório ter inscrição estadual, tá, gente? Sempre quando for comércio ou indústria, sempre vai ter, então, inscrição estadual, tá bom? Quando que não tem inscrição estadual? Se for uma empresa exclusivamente prestadora de serviço. Ela só presta serviço, ela não comercializa e muito menos produz algum produto. Daí ela não precisa ter inscrição estadual. Tá? Quando a empresa não tem inscrição estadual, você escreve isento daí, com letra maiúscula. Tá? Isento. Assim. Isento do quê? Da inscrição estadual. Tá? Mas se ela tiver, é bastante importante que você coloque. Tá? Tem um site que a gente pode consultar, tá? Se ela tem ou não.
Eu vou pôr aqui no bate-papo para vocês. É o Sintegra, tá? É uma dica. Ele vai aparecer um mapinha do Brasil. E daí vocês verificam se ele tem inscrição estadual ou não. Vou colocar aqui no bate-papo para todo mundo, tá? Ó, é www. Um pouquinho só. sintegra.gov.br. Coloquei no bate-papo para todo mundo, tá? Então, ele vai para esse mapa do Brasil, você clica no estado onde está o teu cliente, e daí você digita o CNPJ, ele também pede aqueles caracteres anti-robô lá, que é normal, e daí ele aparece o número de inscrição estadual para você. Se não aparecer e dizer que não está cadastrado, daí significa que teu cliente não tem inscrição estadual. Mas se ele não tem, você pode colocar isento. Tá? Lembrando que se ele for comércio ou indústria, obrigatoriamente ele vai ter inscrição estadual, sim. Só não vai ter se ele for exclusivamente prestador de serviço, ou se ele for uma ONG, que é uma organização não governamental, igreja, associação de bairro. Então tem algumas instituições, né, aí que têm CNPJ, que estão constituídas como empresa, porém elas não têm inscrição estadual. Tá? Inscrição municipal vai ser mais importante quando ela for só prestador de serviço, daí ela tem. A inscrição municipal geralmente tem no cartão alvará da empresa. Às vezes ele não passa toda a documentação, às vezes fica um pouco difícil colher todas as informações, né? Mas a inscrição municipal tem a importância de preencher mais só quando ele for prestador de serviço, ok? Mas você não pode deixar ele em branco. Condição de pagamento, se você tiver já a condição de pagamento do teu cliente ou do teu fornecedor, lembrando que esse cadastro pode ser tanto para cliente quanto para fornecedor, tá bom? Igualzinho a mesma tela. Daí aqui você tem as condições de pagamento. Essas condições de pagamento são cadastradas geralmente pelo módulo, lá no módulo financeiro, para quem cuida do financeiro, tá? Então, essas condições de pagamentos, elas são compartilhadas tanto para cliente quanto para fornecedor, tá? Não é obrigatório pôr, só se você já tiver essa informação. Aí, se tem um cliente assim que você tem uma condição de pagamento dedicada, para esse cliente eu sempre faço 45 dias. Daí ele já vai, quando gerar o boleto, ele já vai puxar essa informação daqui, que vai ser 45 dias. Ok? Também não é obrigado a preencher, só se você já tiver posse dessa informação e se for um cliente dedicado que você quer dar uma condição de pagamento diferenciada para ele, certo? Ramo de atividade. Esses ramos de atividade também tem que ser cadastrado antes, tá? Aqui eu tenho vários ramos de atividade, ó, comércio, tá? Onde que a gente cadastra? Lá no... Daqui a pouco eu já mostro para vocês, senão eu vou sair daqui da telinha, né? Também apesar que não tem problema sair. Deixa eu... Ó, onde que a gente cadastra? Aqui... cadastros, ó, ramo de atividade, tá? Então aqui a gente pode pôr conceito e ramo de atividade. Então o ramo de atividade, geralmente, você pode pôr assim, você pode trabalhar, eu vou ter só indústria, comércio, prestador de serviço, ser pessoa física e pronto, os 4 primeiros, né? Aqui. Ou você pode trabalhar assim, não, eu quero que seja bem específico, indústria de alimentos, comércio de tintas, comércio de sapatos. Você pode colocar o ramo de atividade bem específico, ou pode colocar simplesmente de uma forma macro, como eu coloquei aqui. Indústria, comércio, prestador de serviço, órgão público, pessoa física. Pronto, não precisa saber mais do que isso. Depende do nível de informação que você precisa, que você deseja. Tá bom? Aqui você que cadastra também os ramos de atividade, bastando clicar aqui no botãozinho Novo Registro. Outra coisa que também tem aqui cadastro, você pode cadastrar o conceito, né? Então, o conceito esse conceito serve tanto para cliente quanto para fornecedor, tá? Então, é um cliente especial, é prioritário, não, então atrasa pagamento, entrega no prazo, se for um fornecedor, né? Então, você pode criar variações aqui de conceito. Daí, tudo isso você consegue vincular lá no cadastro, onde você está cadastrando, tanto de pessoa física, quanto de jurídica, tanto de fornecedor, quanto de cliente ou prestador de serviço, tá? Você cadastra os tipos de conceito aqui, também é livre, você cria, o critério é seu, a forma como você vai criar esses conceitos, e depois você vincula lá no cadastro da empresa. Tá? Então, lembrando, isso aqui é importante, tá? Você vai colocar aqui, você vai cadastrar a primeira parte daqui de cima, marca ele aqui como ativo, tá? Aqui ó, a rama de atividade, né? Aquilo que eu acabei de mostrar. Daí ele já pede para você salvar, daí você põe o CEP, geralmente ele já puxa para você o endereço, daí você só confere se está certinho, preenche todas as informações. E-mail da nota fiscal. Se for cliente, é obrigatório você colocar, tá? Isso é legislação. Porque você vai emitir uma nota fiscal, ele vai disparar o arquivo XML
né, que é o arquivo da nota fiscal eletrônica, para esse cliente de forma automática na ocasião da emissão da nota. Então, se você deixar esse campo em branco, a nota não vai para a Receita. Então, todas as vezes que você cadastrar um cliente, é obrigatório você informar o e-mail para que seja disparada a nota fiscal, tá bom? É que contato é legal, né? Você saber o contato do cliente, cargo, departamento, essas coisas, outro e-mail que tiver, todas essas informações aqui pode ser bastante interessante, tanto de fornecedor quanto de cliente. Vamos para a aba complementar. Aqui tem uma outra tabela de preço, você pode vincular uma série de coisas específicas para o seu cliente, ó, limite de crédito, quanto que você vai dar de limite de crédito para ele, se ele tem. Isso aqui é mais do financeiro que vai trabalhar essas informações, certo? Né, quem trabalha estacionado financeiro não, né? Mas o financeiro vai entrar, né? Ele consegue ver que o limite de crédito que o cliente tem, se ele vai ter um desconto, se ele tem desconto financeiro, então tem uma série de informações. Ó, o conceito que eu falei, né? Ó, lembra aquele conceito lá que eu falei para você que cadastra? Ó, você pode pôr aqui, ó, cliente especial, né? Ó, atraso do pagamento, entrega no prazo, né? Lembrando que esse conceito aqui serve tanto para cliente quanto para fornecedor. Tá? Aqui, o cliente não quer mais, o financeiro falou assim, esse cliente está atrasando demais o pagamento, eu não quero mais que o comercial venda para ele. Então o financeiro vai lá e clica aqui, ele pode bloquear esse cliente. Daí bloqueia, e daí ninguém consegue mais vender para o cliente, tá bom? A não ser que o financeiro desbloqueie. Então tem essa possibilidade aqui de você bloquear o cliente também, ou o fornecedor, né? O fornecedor que não entrega no prazo, né? E daí, aqui na aba complementar mais, tem algumas informações que são bem importantes. Então, ó, situação de inscrição estadual, né? Então, tem contribuinte de ICMS, contribuinte isento de inscrição e não contribuinte. Então, vamos entender isso aqui, que isso aqui é importante, porque isso aqui impacta na ocasião da emissão da nota fiscal, tá? E é o que o pessoal liga para o nosso suporte, porque dá erro na hora de emitir a nota fiscal. Se o teu cliente é isento, lembra que eu passei essa integra lá para você consultar. Se o teu cliente é isento de inscrição, você pode, que ele não tem, por exemplo, ele é exclusivamente prestador de serviço. Ele não comercializa e muito menos ele produz nada. Então você pode pôr ele isento lá. Você vem aqui e põe isento aqui, ó. Desse jeito que eu escrevi. E daí você vem aqui e coloca que ele é não contribuinte. Não contribuinte do quê? Não contribuinte do imposto. De qual imposto? Do ICMS. Porque ele não comercializa e muito menos ele industrializa nada. Então coloca como isento e coloca como não contribuinte. Okay? Mas ele tem inscrição estadual. Então daí você não pode deixar no contribuinte. Daí você volta. Então, preenche a inscrição estadual dele. E daí você vem aqui e coloca contribuinte do ICMS. Desse jeito que tem que casar. Ok? Marcelo, mas tem uma terceira opção lá. Verdade, tem esse contribuinte isento de inscrição. Esse aqui não existia antes, né? O governo faz algumas coisas às vezes só para confundir a cabeça da gente mesmo, né? Eu, particularmente, acho que não precisava. Isso aqui é para a empresa que é do MEI, por exemplo. MEI, que é o microempreendedor individual. Então, assim, o MEI, ele é comércio. Ele pode ser tanto comércio, pode ser indústria, pode ser prestador de serviço. Mas o MEI, ele não recolhe o ICMS da forma padronizada como as outras empresas. Daí, quando o cliente é MEI, coloca esse contribuinte isento de inscrição. Só que tem alguns estados, tá? Porque a gente está falando de qual imposto? De ICMS. Então, para quem não sabe, ICMS é um imposto estadual. Então, cada estado tem a sua legislação. E tem alguns estados que não aceitam que você coloque contribuinte de inscrição. Então, eu vou ter que ficar procurando se esse estado aceita ou não. Complicado, né? Então, a minha sugestão, trabalha com esses dois aqui. Tem inscrição estadual? Põe contribuinte do ICMS. Não tem inscrição estadual? Põe isento e põe não contribuinte. Porque se você colocar esse contribuinte isento de inscrição aqui, corre o grande risco da tua nota não passar também. Então procure trabalhar com esses dois. Vai colocar esse terceiro só se o teu contador falar que é para você colocar esse aqui, tá? Mas geralmente, vamos trabalhar assim então, ó, repetindo, para ficar bem claro para todo mundo. Ó. Tem inscrição estadual? Tem. Então, contribuinte do ICMS. Não tem inscrição estadual? Põe isento e não contribuinte. E fechou. Pronto. Tá? É a melhor coisa, porque daí dá certo. Tá?
Daí tem outra questão aqui do consumidor final. O consumidor final tem a ver com a destinação da mercadoria. Por que o cliente está comprando? Ah, ele está comprando para o consumo próprio. Ah, não, ele está comprando, o que ele está comprando de mim vai funcionar como matéria-prima para ele, ou ele vai comercializar, ele está comprando para revender. Então, você só vai pôr para o consumidor final quando ele está comprando para o consumo próprio, tá? Que é consumidor final? Por exemplo, a tua empresa compra café para os colaboradores. Esse é o consumo final. Eu não comercializo café, eu não sou supermercado. Então, eu estou comprando café. Ah, estou comprando material de limpeza, estou comprando material de expediente, material de higiene. Isso tudo é consumidor final. Então, quando o teu cliente está comprando o teu material, o que você vende para ele é para consumo final, você marca aqui consumo final. Ah, Marcelo, por que é importante saber isso? Porque impacta na tributação. Quando a empresa é do regime normal, tem diferença na tributação, tá? Então, por isso que você tem sim que saber qual que é a destinação que o seu cliente vai usar com o seu produto, se é consumo final ou não, porque isso impacta na tributação. Então pode ser que o imposto fique mais alto ou não. Então é bastante importante, então. Agora, se ele é não contribuinte, vamos combinar, ele é não contribuinte, ele não tem inscrição estadual. Se ele é não contribuinte, então ele não pode nem industrializar e não pode nem comercializar, certo? Ele não tem inscrição estadual. Se ele não tem inscrição estadual, ele é não contribuinte. Se ele é não contribuinte, obrigatoriamente ele vai ser o consumidor final. Entenderam? Aqui, ó. Né? Para ter inscrição estadual, para poder comercializar, para industrializar, tem que ter inscrição estadual. Se ele não tem, se ele é isento de inscrição, então ele é prestador de serviço, ou ele é uma igreja, uma associação comercial, uma ONG, uma instituição que tem CNPJ, mas não tem intuito de lucro. Então, ele só pode comprar para o consumidor final. Então, todas as vezes que você colocar que ele é não contribuinte, obrigatoriamente você tem que colocar aquele consumidor final também. Tá bom? Tá? Calcular a substituição tributária já vem padrão. Tá? Isso aqui tem a ver com esse ICMS de substituição tributária. Isso aqui já vem padrão. Ah, precisa desmarcar? Não. Se o teu cliente vai ter substituição tributária, se você vai ter imposto para calcular a substituição tributária, vai ter que ter outras configurações ali no sistema que vão ser feitas, tá? Então, isso aqui não precisa desmarcar, não precisa se preocupar. Tá bom? Ficou claro essa questão do cadastro? Gente, eu falei sobre essas questões aqui do cadastro porque é o que mais pega na ocasião da emissão da nota fiscal, tá? Quando você cadastra. E outra coisa, empresas do Simples entregam o Sintegra. Em alguns estados não exigem mais, depende do estado onde está a tua empresa, tá? Acho que no Paraná ainda pede, eu não sei ainda. Teria que ver com o contador. Mas se ela for do regime normal, que é tanto lucro presumido quanto do lucro real, ela tem que entregar o SPED, tá? E daí, essas informações aqui são cruciais para quando a empresa entrega o SPED, tá bom? Quando tem empresa do Simples, ainda às vezes acaba passando alguma coisa, porque da empresa do Simples o fisco não exige tanto. Mas se a sua empresa for do regime normal, isso aqui que eu acabei de falar, todas essas questões aqui, tá? De ser contribuinte, não ser contribuinte, ser consumidor final, é bastante importante. Ah, Marcelo, eu fiquei um pouco confuso sobre tudo isso, é muita informação. Tem aqui, ó, lembra, ó, tem um videozinho aqui que eu explico sobre esse cadastro, nesse conezinho vermelho, só sobre essa telinha, gravado para você assistir de novo, fazendo as suas anotações. Ou ainda também tem um curso de educação fiscal disponível para você lá na nossa plataforma EAD, tá? A maioria dos nossos clientes já estão cadastrados, tem usuário, tem um curso chamado lá Educação Fiscal, tem 15 vídeos. Nossa, 15 vídeos, Marcelo? Tudo isso? É um curso de educação fiscal completo que eu fiz para você, tá? Mas você não precisa assistir os 15 vídeos, você pode assistir, tem uma parte que eu trato só dessa questão do perfil, né? O nome do vídeo é perfil, né, fiscal, dos clientes, né, e fornecedores, tá? Numa visão fiscal. Eu explico com mais detalhes tudo isso que eu estava falando aqui, de quando é consumidor, quando que não é, dou bastante exemplos, tá? Os meus vídeos de educação fiscal têm na média de 10 minutos, né? Não é nem, né, um sacrifício você assistir um videozinho de 10 minutos, né? Então, fica a dica aí. Tem um curso de educação fiscal inteirinha para você, que eu fiz com o maior carinho para você lá no nosso IAD, tá bom? Tá? Então, para você tirar todas essas dúvidas, você pode assistir quantas vezes você quiser, pode fazer as suas anotações, porque é bastante importante, porque isso impacta bastante aí na ocasião da emissão da sua nota fiscal. Tá? Bom, depois, o que nós temos de importante?
Daí tem depois o cadastro do produto que a gente vai ver. Acho que amanhã, né, na quarta-feira. Amanhã a gente vai ver a questão de parametrizações, tá? Então, deixa eu ver. O que eu tinha, acho que para hoje de configurações iniciais, era isso. Deixa eu só dar uma olhadinha, olhar aqui um pouquinho só o e-mail, se eu não estou esquecendo de nada, tá? Que eu tinha proposto para o dia de hoje, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu ver aqui. Que eu tinha posto para cadastro do usuário, cadastro de pessoa, cadastro de funcionário, ramo de atividades, eu falei, conceito também. Hoje a gente está faltando o gerenciador de mensagem e o cadastro de funcionário. Tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, tá? Um pouquinho só. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Para receber a nota... Pode, se separa por ponto e vírgula. Não sei, o Álvaro está perguntando assim, Marcelo, como posso incluir, né, mais de um meio para receber a nota? Separa ele por ponta e vírgula. Eu não sei quantos que ele aceita, tá? Eu acho que ele aceita, acho que no máximo 5. Vamos ver aqui. Ó, separa assim, ó, tá? Por ponto e vírgula os e-mails, tá? Eu só não sei quantos e-mails que ele aceita, isso que eu não consigo dizer, mas acho que dá para por mais de um aqui. Separa assim com ponto e vírgula, tá? E coloca aqui o outro e-mail, tá bom? Bom, o que está faltando para vocês? A questão, duas coisas que está faltando na programação para hoje. Vamos para a gente terminar nosso treinamento de hoje. Funcionário, cadastro de funcionário. Então, você cadastra o funcionário aqui, né? Tá? Por que tem cadastro de funcionário? Para que eu vou cadastrar o cadastro de funcionário? Qual que é a utilidade? Bom, tem algumas utilidades. Para você conseguir liberar alguns acessos, tá? Uma, para você, imagine assim, você trabalha na empresa. Geralmente, nossos clientes têm a contabilidade terceirizada. Então, ele pega, colhe ali os documentos do funcionário, do seu colaborador, e manda tudo para a contabilidade. E depois, um dia, o funcionário falta, e não sabe nem o telefone do funcionário, né, para ligar para ele, né? Então, é legal você ter todos os dados dos seus colaboradores, né? Então, CPF, RG aqui, né, o endereço, né, dele, telefone, nome, né? Às vezes, ficou doente, pode ter o nome de uma pessoa para ligar, da família, então... É importante você ter os dados dos seus colaboradores ali, né? E não ficar dependendo da sua contabilidade. Então, um dos motivos é você ter ali, pelo menos, os dados básicos dos seus colaboradores. Certo? Outro motivo de você cadastrar seus funcionários. Na folha de pagamento no financeiro, geralmente, quando você destina o salário, você também consegue controlar o financeiro dele aqui. Então, o financeiro aqui vai ter todos os pagamentos que foram feitos para o seu colaborador. Certo? Então, também dá para você controlar o financeiro. Ou, às vezes, né, o funcionário compra alguma coisa, às vezes o produto... Muitos dos nossos clientes trabalham no ramo alimentício, né? Então, às vezes, produzem pães, bolo, pão de queijo, sempre coisas do ramo alimentício. E, às vezes, o colaborador quer comprar, né? Preço de custo, a empresa vende, o colaborador também pode controlar o financeiro do que o colaborador está comprando também. Ali para a empresa, para ser descontado na folha, tá? Então, tem essa questão aqui do financeiro, de você ter os dados do seu colaborador. E outra é para você poder daí liberar algumas funções dentro do sistema para ele. Então, você cadastra ele aqui, tá? Então, você vai ter ele cadastrado como usuário, que foi a primeira coisa que eu ensinei hoje, né? Cadastrar o colaborador como usuário. Depois você cadastra os dados completos dele aqui como funcionário. E daí você vem aqui em gerencial, não, desculpa, é geral. Geral, cadastros, funcionários, tá? E aqui, ó, você vai determinar, por isso que precisa estar cadastrado lá, ó. Ele precisa estar cadastrado lá para aparecer aqui, tá? Ó. Lá em funcionários, aqui, né, em cadastro de pessoa, daí ele vai aparecer aqui na grid, daí você escolhe ele, você vai achar que aqui vai aparecer tudo, cliente, fornecedor, pessoa jurídica, pessoa física, você acha ele aqui, aqui tem o centro de controle, né, onde que ele está cadastrado, se você trabalhar com centro de controle, é claro, né? E aqui é o login dele, né? Daí você acha o login dele que já está cadastrado. Então você vai vincular o cadastro dele com o login, tá? Aqui, conta interna, sistema Prix é só para quem tem frente de caixa, então para você provavelmente não vai precisar. Aqui você coloca o cargo dele,
aqui como ativo. Daí você vem aqui para a aba complemento. Aqui na aba complemento, olha que interessante, aqui você pode colocar aqui os dados do bancário dele, quando você faz pagamento da folha de pagamento por conta corrente, a data de admissão, e aqui, ó, autorizações do pedido de venda. Então aqui tem algumas funções que você pode liberar para ele não, ó. Principalmente se ele for do comercial ou do financeiro, né? Então, ó, libera clientes com títulos atrasados, ó. Limite de crédito, tabela de preço e condição de pagamento, libera clientes bloqueados, libera alterações em pedido aprovado, libera pedidos abaixo do mínimo, libera bonificações, libera desconto maior que a política da tabela de preço. Então, isso aqui tem mais a ver com o financeiro e com o comercial. Ah, Marcelo, mas eu preciso cadastrar todos os meus funcionários aí, vincular? Não, somente aqueles funcionários que você quer liberar alguma dessas funções aqui, tá? Daí você vem aqui e cadastra ele aqui, tá? Geralmente o coordenador do sistema é importante que ele esteja aqui, né? Porque o coordenador do sistema geralmente tem tudo isso aqui liberado. Aqui, ó, libera para aprovação de ordem de compra, né? Então, se o cara é de compras, até quanto que ele pode implantar de pedido de compra? Até R$1.000 por dia. Acima de R$1.000 por dia, eu preciso um superior dele liberar. Então, você vem aqui e põe também para esse usuário com limite de ordem de compra que ele pode imputar no sistema. Tá? Aqui, acesso a informações consolidadas. Tem mais de uma empresa, tem filial, matriz, ou tem um grupo de empresa, ele consegue acessar os dados de todas as empresas. E aqui, se for um vendedor, por exemplo, né? Eu quero limitar que aquele representante não visualize. Ó, limita o representante para não visualizar informações de outro representante, né? Então, eu não quero que ele veja informações do outro, né? Que ele vá lá e consulte os dados do outro vendedor, do outro representante. Daí você pode marcar isso aqui também. E limita o funcionário para não visualizar ocorrências de outro usuário, né? Então, tem algumas funções aqui, alguns acessos que você pode liberar ou não, tá? Então, isso aqui é importante aqui em cadastro de funcionário que você pode fazer, mas aí você tem que vincular o login dele com o cadastro dele prévio que precisa estar aqui, tá? Não precisa fazer isso de todos os colaboradores, só daqueles colaboradores que você deseja liberar uma daquelas funções que eu acabei de mostrar ali. Outra coisa que é bastante útil é o gerenciador de mensagens, né? Então aqui, ó, esse gerenciador de mensagens, todos os colaboradores da empresa podem passar mensagem, né, um para o outro, né? Então aqui você pode mandar, ó, quem é de compras, quando alguém de compras implanta uma solicitação de compras, vai apontar essa tela aqui para o setor de compras. Ó. A pessoa lá do almoxarifado faz uma solicitação de compra e daí já automaticamente já vem uma mensagem para o setor de compras que ele precisa comprar, aquele produto, né? Então aqui, ó, nova mensagem, aqui, ó, de Marcelo para, aqui vai aparecer todos os colaboradores, ó. Ou eu posso mandar para o grupo todo, tá? Ou por colaborador individual, ó, vou mandar uma mensagem para o Álvaro, entendeu? Daí vem aqui e coloco aqui, ó, digamos que o Álvaro trabalha em compras, né, ó, compra de papel, né? E daí você vai lá e fala assim, Álvaro comprar papel, né, por exemplo, Álvaro com urgência, né, ó. Opa. Tá? E daí você manda para ele enviar, né, ó. Daí vai a mensagem para ele lá. Então, todo mundo que é colaborador da empresa, vocês podem se comunicar através do gerenciador de mensagem. Ele visualiza, não esquece, daí ele tem um timer, ele pode. Todos os colaboradores da empresa devem aparecer aqui mensagens enviadas e recebidas, tá? Então, dentro do sistema de todos os setores da empresa, pode usar o gerenciador de mensagens. Você pode ser bastante útil, assim, né? Então, para você não esquecer, ele fica apitando na tela. Deve apitar lá na máquina do Álvaro, vai apitar na tela dela, na tela dele, essa telinha. Tipo assim, ó, comprar o papel urgente, que eu pedi, já fiz a solicitação, ou qualquer outra coisa, assim. Então, todos os colaboradores conseguem se comunicar através do gerenciador de mensagem para coisas rotineiras, assim. E daí fica gravado todas as mensagens recebidas e enviadas, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para vocês no dia de hoje era isso, tá? Então, se vocês observarem no e-mail que eu passei para vocês na agenda, eu passei todos os tópicos que eu comentei que eu ia abordar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida,
Agora é o momento, vocês podem colocar ali no bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida, certo? E amanhã, às 9 horas da manhã de novo, amanhã a gente vai falar sobre parametrizações, né? Então aqui no sistema tem um monte de parâmetros, né? E a gente vai falar sobre todas essas abas aqui, desses parâmetros aqui. O que impacta, o que não impacta, o que é importante, o que não é importante, o que você pode fazer. Esses parâmetros aqui determinam de que forma o sistema vai trabalhar para você, na sua empresa, o que pode fazer, o que deve fazer. Então, vamos ver todas as possibilidades. A gente vai entrar binha por binha e ver o que é importante e o que não é importante para você. Tá? De repente, tem algumas coisas que você sabia que poderia alterar no sistema, para o sistema trabalhar melhor para você, e você nem sabia. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. Amanhã, de novo, começa às 9 horas, tá? Vou passar o link de novo para vocês, mas é o mesmo link de hoje, mas eu passo só para já ficar, para lembrar, né? Para você não esquecer. Hoje à tarde passo o link para todo mundo, para vocês entrarem aqui. E amanhã a gente vai falar sobre parâmetros, tá bom?